Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eles são os Chibos. Sou Orlando Schibler, professor aqui do Gabaritando, e estamos aí com mais um tema de redação que nos foi trazido pela brilhante equipe de português do curso, desse belíssimo site, que eu tenho orgulho de fazer parte. Um beijo para todos vocês, beijos no coração, nos corações, em vossos coraçõezinhos. E vamos agora, estou de terno, não sei se tem problema de dar aula de terno, vou dar aula de terno elegantemente. Vamos agora para um próximo tema, que é um tema brilhante, que é muito legal, que já vai aparecer aqui para vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Orlando, tem as redes sociais aí. Eu só falando, divulgo suas redes sociais, beleza? Eu tenho um Instagram que eu vivo falando de assuntos polêmicos, né? Não fujo aos temas polêmicos. prof.schibler, para quem quiser seguir. E vamos lá dividir aqui a tela. O tema é o seguinte, muito bom tema mesmo, galera. Deixa eu só colocar aqui. A responsabilidade da mídia na cobertura de atos violentos e radicais na política. Eu até ampliaria aí para a sociedade como um todo, né? Mas, assim, sociedade, né? Mas, claro que a gente vai falar sobre política. Mas... E também tudo é política, né? A gente fala de sociedade, mas tudo é política, né? A cobertura do Datena também logo a cabeça. Fala assim, responsabilidade da mídia na cobertura de atos violentos, né? Eu penso logo naquele sequestro do ônibus 174, né? Que é uma questão mais social, né? Não envolve um tema político, né? Não envolve, por exemplo, a cobertura de uma, sei lá, um discurso radical de extrema-direita, neonazista, né? de discurso de ódio, né? Onde se dá holofote para uma figura dessa. Isso é o tema da redação, né? Eu acho que esse é mais o ponto central da nossa redação. Mas a mídia tem uma responsabilidade muito grande na sua função, e eu, fazendo aqui uma pequena introdução, né? Eu não sei se os jornalistas todos, né, têm essa consciência. Né? E existe um caso histórico que é a cobertura de um escândalo, né, que houve na Escola Modelo. E virou um case dentro do jornalismo, né? O caso da Escola Modelo, que os donos da escola foram acusados de, se não me engano, era pedofilia, né? Era uma coisa desse tipo, né? De abuso sexual das crianças, e depois não foi provado nada, tinha nada, né? A escola acabou, né? Os proprietários foram demonizados, né? Foram presos, houve todo tipo de absurdo, e a imprensa que, de certa maneira, agitou aquilo, né? Estimulou aquela reação da sociedade. Mas, assim, o caso é mais relacionado à política propriamente dita, né? A responsabilidade da mídia na cobertura e atos violentos radicais da política. Vamos ver o que tem pela frente, então, aqui. Vou passar aqui o slide. Deixa eu ver aqui, tem o próximo slide. Tá aí, ó. O poder da mídia na formação da opinião pública. É isso que eu acho que é o ponto central inicial do nosso debate, né? De como a mídia tem um papel fundamental, né, na formação da opinião pública. Então, se você tem holofote jogado sobre determinado pensamento, ou pensador, ou, né, influência, hoje usa esses termos, né, TikToker, podcaster, isso acaba tendo um papel muito grande, né? Você dá holofote para um sujeito que defende a ideia de ter um partido nazista, que é legítimo ter um partido nazista, e ele consegue acesso. E aí, uma outra questão importante é o seguinte: o que é mídia hoje? Porque a mídia do meu tempo, né, de jovem, de jovem adulto, é televisão, era jornal, impresso, era isso. Hoje a mídia você entende como também as redes sociais, né? Você entende a rede X, né, o antigo Twitter, o Instagram, o YouTube, né, e os programas de YouTube, né, os podcasts, né, os podcasts, né, e os podcasters, né, as pessoas que fazem. Então, hoje a mídia ela está muito dilatada. E ela não está só dilatada. A mídia ela também, hoje, ela está dilatada na sua forma, né, e também no seu conteúdo. E por quem faz? Porque antes quem exercia o jornalismo era o jornalista. Hoje, muitas vezes, quem exerce o jornalismo
ou o papel de formador de opinião pública não é só o jornalista, é o influencer, que às vezes não tem uma formação. Muitas vezes não tem. Na maioria das vezes não tem. Né? E aí tem um canhão, que às vezes é maior do que uma televisão. A televisão ela pode acessar mais pessoas, mas ela não é tão direta. Você tem um podcast, por exemplo, que você tem um público de milhões, e que são milhões de fiéis seguidores. É um público certeiro, é no alvo. Não é uma televisão que fala para uma abrangência muito maior e vai ter gente ali vendo você falar e fala, pô, esse cara é um idiota, né? O que ele está falando é uma idiotice, né? O que ele está falando é uma coisa banal, uma coisa boçal. Quando você tem um canal e você tem lá seus seguidores, eles estão ali porque eles gostam de ouvir o que você está falando. Então, isso é uma mídia também. É isso que é importante entender o que é essa mídia dilatada, né? Essa mídia ampliada, que não é mais a mídia de outrora, né? Da mesma época desse termo outrora, né? Não é tão antigo assim. Hoje as coisas são maiores. Né? Então, só para ler aqui, ó, a influência da mídia na percepção pública sobre a violência e radicalismo. A mídia tem o poder de influenciar a percepção pública sobre a violência e o radicalismo, moldando a maneira como as pessoas entendem e interpretam esses eventos. E eu queria só dizer uma coisa aqui. Pode perceber, hoje está na moda. Está na moda há algum tempo, né? A palavra narrativa. Tem uma implicância com essa palavra narrativa, né? Isso daí é a palavra versão. Mas hoje você impõe uma narrativa. Né? Você, sobre o mesmo fato, esse livro do George Orwell serve como repertório, né? 1984. Sobre o mesmo assunto, você interpreta ele da maneira que você quer. E aí você cria, o que hoje se fala, convencionou se chamar, você cria uma narrativa. Você cria a sua versão. E aquela narrativa, bem construída, bem argumentada, né? Ou às vezes nem tão bem argumentada assim, nem tão bem construída assim, ela ganha adeptos. Ela acaba tendo adesões. E aquilo é replicado. E aquilo, como é dito uma vez, ela vai se replicando, vai virando verdade. Pode ser uma mentira, ou pode ser uma visão enviesada, uma interpretação. Né? Então, isso acaba virando... A narrativa vira uma versão sólida. Então, essa é uma questão que o poder da mídia tem. É construir versões. Né? Ou, termo moderno, construir narrativas. Termo maldito, né, gente? Como a cobertura pode moldar atitudes e o comportamento da sociedade? Total, né? A forma como a mídia retrata a violência e o radicalismo pode influenciar as atitudes e comportamentos da sociedade. Cobertura sensacionalista pode levar à polarização, palavras importantes, hein? Ao ódio e à violência, enquanto uma cobertura responsável e equilibrada promove o diálogo, a compreensão e a paz. É evidente, né? Gente, eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente não só vive uma polarização, tem um livro ótimo aqui sobre isso, né? Mas já levou-se a uma calcificação das coisas. A coisa está calcificada. Um lado não quer ouvir o outro. Né? Um lado não quer ouvir o outro. A gente não quer ouvir o que o outro discorda da gente, não quer nem falar com essa pessoa. E não vai falar, porque, inclusive, as mídias atuais criam polos distintos. Os algoritmos não trazem as notícias para você, que são as mesmas que trazem para o seu vizinho que pensa diferente. Se o vizinho pensa na política de esquerda, você é um cara de direita, vocês não vão ver as mesmas coisas. Vocês não vão ter acesso aos mesmos formadores de opinião. Né? Então, assim, hoje, esse tipo de mídia contribui cada vez mais para uma separação do pensamento, né, das pessoas, e uma dificuldade de você ter o diálogo que chega ao ponto de se romper famílias, romper amizades. Enfim, estou falando uma coisa muito óbvia, todo mundo está falando, está do outro lado aí, está falando a verdade, né? Eu conheço um caso, né? Eu conheço vários casos, né? No grupo de WhatsApp da família, mas é porque a gente é bombardeado por informações díspares, informações completamente distintas.
sobre o mesmo fato. Né? Você tem uma informação e aquela informação, nas suas interpretações, chegam para essas pessoas de forma diferente. E assim, é difícil de você, depois de ter a certeza daquele assunto, querer aceitar ouvir algo que para você é um absurdo completo. Né? Então, é o papel da mídia, né? É muito complicado. O último é o papel da mídia em legitimar ou deslegitimar movimentos políticos sociais. Isso é uma questão mais abrangente, né? A mídia pode desempenhar um papel crucial na legitimação ou deslegitimação de movimentos políticos e sociais. A cobertura favorável pode fortalecer o movimento, enquanto a cobertura negativa pode enfraquecê-lo. Eu vou dar um exemplo concreto, para ficar uma coisa assim, sem ser muito teórico só. E aí, vou voltar à mídia tradicional. Isso já vem na mídia tradicional também. Movimento Sem Terra. Né? Movimento Sem Terra. Movimento Sem Terra, movimento que... Aí você noticia o quê? As invasões, noticia quebradeira de máquinas, assim, muitas vezes uma parte do movimento que não está, né, coadunado com o pensamento do movimento como um todo. Aí você forma uma opinião que o MST é um movimento de bandido. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se alguém achar que o MST é um movimento de bandido mesmo, enfim, não estou querendo entrar em polêmica nenhuma. É só para você entender. Não pode ser outro movimento qualquer. Movimento dos atingidos por barragens. Eu falando que não tem tanto problema político, né? Que existe. Movimento dos atingidos por barragens. O pessoal que é do movimento dos atingidos por barragens, ao fazer protestos contra a Vale do Rio Doce, jornal falando, né? Está impedindo que a Vale continue funcionando, e a Vale oferece 8 mil empregos, e sem esses 8 mil empregos, a economia daquela cidade vai falir. Então, assim, o movimento de atingidos por barragem é um criminoso. Aí fala lá o colunista naquele jornal, que você lê. Nunca mais ninguém leu nada, né? Ninguém lê jornal mais impresso. Só eu que tenho impresso até hoje. Mas, então, entende o que eu quero dizer? Às vezes, movimentos são criminalizados. Ou pessoas, né, são criminalizadas. Então, assim, isso é comum acontecer na mídia tradicional, quando eu falo da mídia tradicional, jornal, revista, TV, como também nas novas mídias, né? Mais ainda, né? E aí aquela informação mais setorizada, nichada, usando a expressão também moderninha. Vamos lá, deixa eu passar aqui as imagens. Sensacionalismo e... Perdão, que deu uma escapada aqui. E amplificação de conflitos. Voltei aqui. Riscos do sensacionalismo na cobertura de protestos e atos violentos. Claro, né? Assim, a forma como você cobre os eventos, né? Você trazendo o sensacionalismo, né? Você quer a manchete. O sensacionalismo é a sensação, né? É o impacto, né? Professores quebram a Câmara Municipal, não houve quebradeira nenhuma. Muitas vezes foi um professor que fora do tom completamente, jogou uma garrafa de vidro, né, e quebrou lá um vidro de um automóvel de um vereador. Os professores são radicais, os professores são... Isso é um sensacionalismo, né? Que a mídia, ela muitas vezes quer explorar a tragédia, né? Ela quer explorar as manchetes, né? Os red lights. A questão da mídia, muitas vezes, é ganhar em cima do impactante. É o clickbait. Clickbait é uma expressão boa, hein? Clickbait é para os mais novos, hein? Para os jovenzinhos, hein? Clickbait é você ter aquela notícia que é uma grande... Às vezes é mentira. Às vezes não é nem sensacionalismo, é mentira. Às vezes não é nem sensacionalismo, é mentira. A vereadora que foi assassinada tem caso com um traficante. Aí você vai lá, clickbait. Você vai lá e clica naquela informação. Bait é isca, né? Assim, você ser atraído. Aí você abre ali, a notícia não é essa. Ou ele está mentindo ali mesmo. Ou então é só uma chamada mentirosa. Mas muita gente lê só a chamada. Muita gente se informa ou se deforma lendo só a manchete. E é de uma sociedade que quer tudo muito rápido, quer tudo muito mastigado, que não tem tempo de ler, que não tem saco de ler, que não tem gosto pela leitura, que não tem a responsabilidade de uma pesquisa.
de uma confirmação de notícia. Eu sou viciado em notícia. Sou viciado em notícia. A coisa que eu mais gosto é informação. Né? Adoro informação, adoro notícia. Eu o tempo todo checo tudo. E é tão simples. É abrir o Google, digitar, buscar fontes fidedignas. Não, é isso mesmo, faz sentido. Não, não é. É tão simples. Você acha que não cai em clickbait? Eu fico dando o F5 quando tem o Enem. Trabalho com o Enem há muito tempo. Fico esperando o tema da redação, do INEP. Tem sempre um maldito lá no Twitter que usa o logo do INEP, a logo, sabe como fala isso? Do INEP, e aí bota um tema de redação mentiroso. Eu já até publiquei no meu Instagram, eu gosto do meu Instagram trazer esse tipo de informação, notícia errada. Eu mesmo, que é tão perfeita, eu estava dentro do Twitter do INEP. Não é possível que não é do INEP. Nunca mais caí nessa, isso faz alguns anos. Desse último ano aconteceu a mesma coisa. Saiu uma notícia do Enem 2025, 24, que era mentiroso, pô. Aí na hora eu fui dar uma confirmada, fui dar uma checada, é uma simples checada. Sabe, esse descuido, ele não pode formar a sua opinião. Sabe, você pode se enganar. Pô, me enganei aqui, eu li uma coisa aqui que eu achei que era uma coisa, mas acabei de ver que é outra. Beleza. Agora, você tem convicções em cima de notícias falsas, aí realmente, né, é cair no conto do vigário e se radicalizar e ficar, né, e ficar extremista, né, por causa de uma notícia que é mentirosa. Né? Efeitos da repetição das imagens chocantes sobre a percepção pública. A repetição de imagens chocantes da violência pode ter um impacto psicológico negativo na sociedade, levando à dessensibilização, ao medo, à desumanização das vítimas. Eu acho muito interessante essa questão da imagem, de como é que a imagem, né, ela deixa eu só tirar essa aba aqui que apareceu. Como é que a questão da imagem, né, que é o contrário de fazer, ela tem um efeito fundamental, a questão da semiótica, né, que imagem eu escolho. Eu vou de novo falar aqui um exemplo meio concreto das coisas, né? Sou leitor de jornal, posso falar de carteirinha, eu sou assinante do Globo há décadas. Não tinha notícia, não tinha imagem de cadáver, por exemplo. Não tinha. Vinha uma violência qualquer, uma notícia do Rio de Janeiro, né? Todo dia tem uma tragédia. Não tinha imagem. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um cadáver no Globo, vou dizer quando foi, hein? Foi na Guerra do Iraque. Deve ter sido 2006, 2005. A Guerra do Iraque foi 2003, né? Que o Saddam e tal foi. Mas deve ter sido 2003 mesmo. 2003. Quando os filhos do Saddam Hussein, Uday e Kazai, lembro até o nome deles hoje, até hoje eu lembro o nome. Os cadáveres apareceram na parte de notícias internacionais, expostos assim. E tinham sido mortos brutalmente, né? Então era uma massa disforme, né? Coisa horrorosa. Claro que aquilo me impressionou, aquilo me impactou de uma tal maneira, porque eu nunca vi. Sempre teve jornal bárbaro, né? O Povo, né? Tinha um jornal aqui no Rio, né? Eu sei que muitos aqui não são do Rio, um jornal chamado Povo, que você exprimia assim, isso é sangue. Né? Tem notícias populares, né? Tem em todo lugar do Brasil. E assim, era comum aparecer foto de cadáver, foto de pessoas, né, dilaceradas. É óbvio que isso produz uma desumanização. Né? É óbvio que isso, repetido à exaustão, leva a uma sociedade fria, uma sociedade que não tem mais a sensibilidade, que não tem mais o horror de ver aquele fato, e muitas vezes vai se criando uma coisa pior, vai se criando um monstro ali, onde muitas pessoas vão agir sem nenhum tipo mais de sensibilidade, porque aquilo já está posto. Né? A morte, né, banalizada, a vida banalizada, o corpo banalizado. E aí, ao mesmo tempo que cria uma insensibilidade a quem vê, muitas vezes pode gerar a alguns que vão praticar. Eu acredito muito nisso. Eu não acho que a pessoa vai se tornar um assassino porque está vendo um filme de terror. Não acho isso. Né? Mas
uma imprensa que mostra o tempo todo a violência nua e crua, sem nenhum tipo de pudor, uma violência estilizada, uma violência romantizada, ou banal, entregue a você de qualquer forma, né? Abrindo o jornal, você dá de cara com aquilo ali, vai se criando eu repeti a palavra muitas vezes, sensibilidade, mas vai se criando uma falta total de humanidade. Né? Eu acho que é por aí. Né? Então, assim, a imagem é muito impactante. Né? E como último, como foco exagerado na violência pode aumentar a polarização social. Foco da violência, exagerado da violência, protestos, atos radicais, pode contribuir a polarização social, alimentando ódio, desconfiança entre grupos. A mídia deve buscar um equilíbrio na cobertura. Enfim. A ética no tratamento de grupos radicalizados. A responsabilidade da mídia de evitar a estigmatização de grupos sociais ou políticos. Já falei. Riscos da visibilidade excessiva a grupos radicais e violentos. A importância de equilibrar a cobertura sem glorificar ou demonizar. É basicamente o que eu já comentei, mas a questão da ética, né? Você poderia colocar na redação. A ética jornalística, né? A ética desses que cobrem, né? Eles não são jornalistas, não conhecem nem, não tiveram nunca uma aula na faculdade de ética, né? A linguagem e seus efeitos, o impacto da escolha de palavras, como terrorismo, insurgência, manifestantes radicais, entre outras. É impressionante. O uso da palavra é fundamental. Eu lembro também que aconteceu um ataque criminoso no Rio de Janeiro, onde um grupo traficante queimou um ônibus com pessoas dentro do ônibus, e morreram vários, na Penha. Isso deve ter uns bons anos também. A Penha é um bairro aqui no Rio de Janeiro. E aí veio a notícia assim, terrorismo carioca. E numa época que o termo terrorismo era associado a razões políticas, religiosas, papá. Não estou ficando terrorismo, não, tá? Não estou dizendo que é Al-Qaeda ou qualquer outro grupo terrorista. Achei que o microfone tivesse desligado. Que qualquer outro grupo terrorista não mereça uma qualificação pesada, não. Mas não era o caso. Era um ato criminoso. Então, como diz a palavra, ela vai banalizar ou vai demonizar. Né? Então, assim, a expressão é tudo, né? E aí continua ali, né? A escolha de palavras, eu já falei isso aí. Como a linguagem pode influenciar a compreensão e julgamento dos atos. Papel da mídia na humanização ou desumanização dos envolvidos. Enfim, já dito aí. Contextualização e análise profunda. É isso que falta, né? A importância de contextualizar os atos violentos dentro do cenário político-social. Conhecer o assunto, tratar do tema, né? Não é só ler a manchete, né? Evitar simplificações que não expliquem as causas profundas dos atos de violência. A mídia deve evitar simplificações. Né? O papel da mídia na promoção de um debate mais informativo e reflexivo. E aí, quase terminando, o equilíbrio entre a liberdade de imprensa e a responsabilidade social. Como a liberdade de imprensa pode ser exercida sem incitar violência ou extremismo. A mídia deve evitar a incitação à violência, ao extremismo, priorizando informação precisa, promoção do diálogo. A linha tênue entre reportar fatos e provocar reações exacerbadas. O papel da mídia como agente de pacificação ou de exacerbação de conflitos. Um pouco do que eu já disse, né? Repetindo aí. E os impactos das redes sociais na cobertura midiática. Né? Eu acho que hoje essa é a grande questão da mídia atual. Né? A influência das redes sociais na disseminação da informação sobre atos violentos, o risco de informação e manipulação de narrativas em plataformas digitais, comentei isso lá no início, e como a mídia tradicional lida com o fenômeno das fake news em contexto de radicalização. Responsabilidade de proteger a segurança pública e nacional. O papel da mídia na proteção da ordem pública e na prevenção da incitação à violência. A linha entre informar e incitar, como evitar a amplificação de riscos. Enfim, responsabilidade, né? Trabalho profissional. Casos em que a cobertura midiática pode aumentar a tensão e aumentar a segurança. Isso a gente vê toda hora, né? Cobertura de rebeliões em presídios, né? E exemplos de boas práticas da cobertura de atos violentos. Né? Estudo de casos em que a mídia adotou uma abordagem ética e responsável. Normalmente a mídia mais tradicional faz, né? A importância da abordagem imparcial. Como os jornalistas podem trabalhar com fontes confiáveis para evitar a distorção da realidade. Bom, essas são ideias, né, que eu trago para vocês, para que vocês possam desenvolver nessa redação, mas que é um tema que eu acho que abordei aí no início, aí, principalmente, com mais detalhes,
E esses outros ganchos aí vocês podem usar também. Beleza? Forte abraço a todos aí, galera. Espero que vocês façam uma excelente redação sobre o papel da mídia e como ela pode evitar uma sociedade já radicalizada, já polarizada e, que eu repito, calcificada, né, entre dois grupos, entre vários grupos, enfim, as pessoas não se falam mais. Mas a gente se fala. Forte abraço, a gente se vê aí.